E aí pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal Resenha Cinema e Games, né? Hoje eu trago para vocês um grande clássico do cinema, né? Nosso resenha da semana, né? Velocidade Máxima. Foi o filme, né, que trouxe aí o Keanu Reeves, consolidou realmente, né? Trouxe não, consolidou o Keanu Reeves como um grande astro do cinema mundial, juntamente com a Sandra Bullock, né? Foram os dois que realmente consolidou a carreira dos dois nesse filme que foi o filme do verão americano de 1994. Esse filme agora em junho, né, de 2019, completou 25 anos da estreia no cinema. Então nada mais justo do que trazer a resenha do grande clássico Velocidade Máxima, clássico da sessão da tarde, né? Então vamos lá, pessoal. Só que antes, pessoal, por favor, se inscrevam no canal, né? Isso nos ajuda a crescer muito, é muito válido a sua inscrição. Obrigado aos novos inscritos que estão chegando também, né? Deixe os comentários, né? É muito importante para nós, né? Deixe o seu like também, isso nos ajuda muito, né, a crescer, né? Eu peço para vocês, pessoal, por favor, compartilhe também, nos ajuda bastante o seu compartilhamento dos vídeos, né? Então vamos à resenha. Então, pessoal, o filme Velocidade Máxima, né, ou Speed, ele é um filme de ação, né, americano de 1994. Ele é o primeiro filme dirigido por Jan de Bont. Ele também dirigiu Velocidade Máxima 2, que é muito ruim por sinal, né? Na minha opinião. Então, temos no elenco, né, o Keanu Reeves, né, como Jack Trevor. O Keanu Reeves, ele não era o ator, né, o mais cotado para fazer o papel do Jack Trevor, né? O estúdio queria William Baldwin, né? Porque o Jack Trevor, ele não era como foi feito o filme, na verdade. Ele era descrito como um policial mais enérgico, mais carrancudo, não pensava muito nas pessoas, né? Mais durão, mais porradeiro, vamos colocar assim, tipo um Stallone da vida, né? Só que o William Baldwin não aceitou fazer o papel, né? Então o elenco começou a ser novamente reconstruído e o Jean de Bont, né? Ele é diretor de fotografia do Caçadores de Emoção, né? Que o Keanu Reeves estrelou junto com o Patrick Swayze, né? Na época. Ele então contratou o Keanu Reeves, porém o roteiro precisava passar por mudanças, né? Na opinião dele, o Keanu Reeves não tinha esse perfil tão porradeiro assim, né? Um policial tão porradeiro, boca suja, tal. Era um cara mais, né? Mais amigo, queria ajudar o próximo. Então até que no filme nós vamos observar isso, né? Ele é um policial que tenta ajudar as pessoas realmente, né? Se preocupa muito com a Anne, né? Que é a personagem da Sandra Bullock. Enfim, né? E falando das filmagens, né, o filme foi filmado durante setembro até dezembro de 1993, né? E na época o Keanu Reeves ele até se afastou, né, uma semana das gravações devido à morte do ator River Phoenix, né? Quem se lembra, o River Phoenix morreu por overdose, né? Em 1993, os dois eram muito amigos, né? Desde a época daquele filme, eles ficaram muito amigos durante a filmagem daquele filme Garotos de Programa, né? O River Phoenix era um grande astro dos anos 80, 90, né? Fez Conta Comigo, né? Ele fez o Indiana Jones jovem, né? Durante a Última Cruzada. Enfim, então eles eram muito amigos, né? O River Phoenix também é irmão do Joaquin Phoenix, né? Ele morreu de overdose, né, na boate de uma balada, né? Que o Johnny Depp era dono. Então isso abalou muito o Keanu Reeves, né? Ele teve que se afastar das gravações durante uma semana, né? Como grande vilão do filme temos o Dennis Hopper, né? Como Howard Payne, né? Temos a Sandra Bullock, né? Como a Annie Porter. Também foi o filme que realmente colocou a Sandra Bullock como status de grande atriz de Hollywood, né? O papel original foi oferecido o papel foi oferecido para Halle Berry, né? Mas ela recusou o papel. Temos também Joey Morton, né? Como o Tenente McMahon, né? O Jeff Daniels, né? O nosso querido Lloyd aí. Nosso querido Deb, né? Quer dizer, Lloyd não, Lloyd é o Jim Carrey, né? O nosso querido Deb, né? O detetive Harold Harry Temple, né? Na verdade. Temos o Alan Huck, né? Como Stephens, né? Ele é um dos passageiros do ônibus. O Alan Huck, ele fez o Curtindo a Vida Doidado, né? Temos o Glenn Pulmer, né? Como Maurice, o proprietário do Jaguar, né? Muito engraçado ele, né? O Richard Lindenbeck como Norwood. Temos a Betty Grant como a Ellen, né? Temos também como Sam, motorista do ônibus, né? O Hawthorne James. E o Ortiz, o Carlos Carrasco, né? Esse é o elenco do filme.
O filme começa, né, pessoal? Vocês se lembram, né? Começa no elevador, na verdade, tem um guarda, né, de um edifício, né? Ele está fazendo uma vigília normal, fazendo a busca dele normal naquele momento. Ele vê um barulho, né, de tipo de ferramenta trabalhando, uma parafusadeira. Ele vai analisar o que está acontecendo. Ele vê um rapaz da manutenção fazendo um trabalho, só que ele não tinha uma ordem de serviço, ninguém avisou nada a ele que haveria aquele trabalho, então ele perde a ordem de serviço para ver. E nessa nós descobrimos o vilão do filme, né? E o nosso grande vilão, ele enfia uma... Descobrimos o nosso grande vilão do filme, né? O Howard Payne, né? Ele enfia uma chave de fenda, né? No ouvido do pobre vigilante lá, né? Do guarda, né? Assim, o assassino, ele até fala assim, né? Não é nada pessoal. E com isso, né? O elevador, as pessoas, né, acabam uma reunião, começam a entrar no elevador normal, tal, começam a descer, né? E nessa que uma pessoa aperta o botão para descer do elevador, ele estoura os cabos de aço, né? Uma bomba realmente ativada, explode uma pequena bomba, estoura os cabos de aço e ele começa a descer. Só que ele para, né? Ele para num determinado andar até um rapaz do elevador fala: que botão que você apertou, né? Pergunta pro outro. E nessa a polícia é chamada, né? Devido o fato tá acontecendo e realmente, né? O louco lá, o Howard Payne, ele pede, né? Ele pede um dinheiro, uma quantia para poder não explodir o elevador, né? Ele quer logo que aconteça, né? Enquanto isso, né? Os oficiais da SWAT de Los Angeles, né? O Jack Trevan e o Harry Temple, né? Eles, né, chegam junto ao edifício, é uma pequena reunião e cada um vai fazer uma coisa e tal. E eles descobrem, né, andando pelos fios, né, a bomba, né? Acham a bomba, eles conseguem lá amarrar um cabo de aço, amarram numa estrutura metálica, né? E nessa eles conseguem resgatar todas as pessoas, né, que estão presas no elevador e tal. Aí a bomba explode uma bomba até, depois que a bomba explode, né, ele consegue ainda tirar as pessoas e até eles comentam, né, nossa, mas ele estava adiantado, não estava, tal. E eles escutam um barulho, né, entre os elevadores, né, eles descobrem que o terrorista está lá, né. E nessa, né, eles vão até lá, tal, e eles vão conversando entre eles, aí eles têm uma conversa, né. Uma situação, o terrorista pega a refém no aeroporto. O que você faz? Né? Ele pergunta o Harry pergunta pro Jack, né? O Jack fala: atiro na refém. Ele: como assim atira na refém e tal? Não, atira na refém, você tira daquela situação, né? Ele: beleza. Aí eles começam, né, a subir pelos cabos de aço e tal, e nessa eles acabam conhecendo o Harry Temple, né? Harry Temple e o Jack Trevor acabam conhecendo o vilão, né? O personagem do Dennis Hopper, né? O Howard Payne. E nessa ele né, derruba o Harry, né? Ele nocauteia ele, bate nele e tal, quebra o nariz dele até, né? E faz ele como refém. Aí nessa, né, o Jack tá apontando a arma pra ele e fala pra ele: parado, não sei o que lá, tal. Aí o Harry lembra da conversa: tira na refém. Aí ele atira no joelho do Harry, né? Foi sendo engraçado. Ele fala: pô, você tirou mesmo, não era pra tirar. Aí ele tira ele da situação. E nessa o Howard começa a andar pra dentro de uma porta, né? E dá a impressão que ele se mata, né? Ele se mata, né? Explode e tal, enfim. Aí a imagem corta para uma premiação, né? Eles ganham uma medalha, né? De honrar o mérito lá, pelo feito e tal. Depois vão numa balada, vão num barzinho, começa a beber e tal, né? E lá são elogiados pela polícia e tal, enfim, tem a balada. Aí no outro dia, né, o Jack, ele acorda todo domingo, todos os dias de manhã, domingo não, todos os dias de manhã ele vai até passa a tomar um café, comer um biscoito, e tem que comprar aquelas roscas, né, os americanos, né, diferente do nosso café da manhã às vezes, né. E nessa ele se despede do motorista de ônibus e tá lá, dá até mais tal, daqui a pouco escuta uma explosão. Ele corre pra ver, tal. Aí toca um telefone, né? Um telefone público, toca o telefone, ele atende, era o terrorista, né? Aí ele até fala pra ele, né? Será que se você juntar os dentes do motorista, eles vão te dar outra medalha? Né, tal. Aí ele fica pé da vida e fala: ó, vou te dar uma letra, né? Vou te ajudar. Tem um ônibus tal, número tal,
tem uma bomba nesse ônibus. Se ele atingir 80 por hora, se ele reduzir depois de 80, ele explode. Então, o que você faz, Jack? O que você faz, Jack? Aí começa o Jack corre, né? Começa aquela perseguição, correr atrás do ônibus, né? E nessa a gente corta pro ônibus, né? E começa o ônibus a andar. Você vai conhecer alguns personagens. Você conhece o personagem do motorista, né? Você conhece o personagem do motorista, que é o Sam. Aí nessa é apresentada a personagem da Annie Porter, né? A Sandra Bullock, né? Ela tá pegando ônibus porque ela perdeu a carteira dela, né? Ela estourou os pontos dela por excesso de velocidade, né? E enfim. E nessa o Jack, né? Ele começa a correr atrás do tráfego, né? Ele consegue correr atrás do tráfego, do trânsito, vai buzinando e tal. Ele não consegue, uma hora que ele não consegue mais andar com o carro dele, né? Dá um problema lá, ele é travado do trânsito. Aí ele tenta parar um carro de qualquer jeito, né? Quando ele consegue parar um Jaguar preto zerado, top pra caramba, né? Aí ele começa a andar, a dirigir, né? Aí o Maurice, que cara, o Maurice ele rouba a cena, né, cara, nesse filme pra mim. O Maurice é muito engraçado. Aí ele pede pra escrever, né? Escreve aí, bomba no ônibus, né? Aí ele vai buzinando lá do ônibus, tal, as pessoas até comentam, nossa, ele quer mesmo entrar nesse ônibus, né? Aí a Annie até fala pro Sam, motorista, não deixa ele entrar nesse ônibus não, esse cara parece ser louco, tal. Aí quando o papel voa, né? Para no para-brisa do ônibus, escreve bomba no ônibus, o cara até assusta, né? Aí ele abre a porta, né? Ele fala, não, você não pode reduzir, mantém acima de 80, tal. Aí nessa ele pergunta, né? Aí ele precisa entrar no ônibus, né? O Jack Trevor, mas como ele vai fazer para entrar no ônibus, né? Não pode parar. Então ele pergunta pro Maurice, você tem seguro? Aí o Maurice, claro, é lógico que eu tenho seguro. É aquela cena que ele abre a porta do carro do cara, meu, e nossa, e bate no ônibus, arranca a porta dele. O Maurício quase infarta, né? E fala assim pra ele, senhor, eu vou precisar do seu telefone. Leva o telefone, pega o telefone e preciso que o senhor também assuma a direção. Aí nessa o carro acaba batendo aquelas caixas d'água, né, que fica na rodovia. E ele consegue embarcar no ônibus e ele acaba comentando, né, com o motorista, ó, fique tranquilo, só dirija acima de 80, né? Aí ele começa, né, a contar para as pessoas, né, calma pessoal, não fiquem tranquilo, tal, eu sou policial, tal. Só que nessa que ele fala que é policial, tem um passageiro do ônibus que era um bandido, né, talvez tinha cometido alguns pequenos delitos, tal. Ele achou que o Jack tinha ido buscá-lo por causa disso, né, desses delitos. Ele fala, cara, eu não te conheço, fique tranquilo, eu não vim te buscar, eu não sou mais um policial, vamos conversar. Só que nessa o Ortiz, né, que é vamos dizer assim, um trabalhador, dá a entender que ele é um trabalhador industrial, pelas roupas que ele veste, as ferramentas dele, e começa a brigar com esse, né, bandido que está dentro do ônibus e dispara a arma dele, né, e uma bala acerta o motorista, né, e com isso o motorista acaba ficando impossibilitado de continuar dirigindo. Nessa que a Annie, né, a Sandra Bullock, ela começa a dirigir o ônibus, né. Aí depois que o motorista está ferido e tal, aí o Jack até explica a situação para todos, tal. Eles, né, e fala com ela, tem condições de dirigir, explica a situação para todos, tem uma bomba no ônibus, tal. E galera, aí é o seguinte, não podemos reduzir, não pode parar o ônibus não. Vamos ter que agora ir para frente. Aí o Jack consegue até examinar a bomba, né, olhar a bomba e fala pro Harry que usa as pistas, identifica o terrorista, né, como acaba descobrindo que ele é um ex-policial, né? Só que ele não sabe realmente que ele é. Ele começa a buscar, ele acha que ele é um ex-policial, né? Então o Harry busca nos arquivos aí um ex-policial que não tem um polegar, né? Só com isso, né? A polícia, ela acaba... O Jack começa a conversar com o Tenente McMahon, né? Sobre a situação do trânsito caótico, não é conseguir dirigir no centro ali com uma situação dessa, né? Até que tem uma cena que a Annie tá dirigindo, tem as crianças atravessando a rua, né, com a professora, ela, nossa, faz uma manobra, quase atropela. Aí depois ela acaba atropelando também um carrinho de bebê, naquela cena, cara, clássica, né, o carrinho até levita em câmera lenta, ela começa a assustar quando vê eram latas, né, vazias até, né. Então aí ele fala do McMurray, não dá para dirigir mais no centro, você tem que arrumar uma rota para nós, né, uma estrada fechada, alguma coisa do tipo, né. Só que o Mac, né, ele insiste que tem que retirar os passageiros, né, do ônibus. Só que não, aí sempre o Howard Payne está um passo à frente do Jack. O Jack não sabe como isso, né?
Aí ele pega o telefone, né? Acaba passando o telefone pro... aquilo que era o telefone, o celular, né? Do carro do Maurice, né? E passa o número pro Howard Payne, né? Que ele acaba ligando até pra ele, né? Aí nessa ligando pra ele, ele fala, ó... Meu, a gente precisa tirar o motorista do ônibus, tá ferido, né? Ele levou um tiro. Aí ele até brinca, Jack, eu não sabia que a polícia atira nos passageiros. Eu achei que a polícia atirava em bandidos, né? Não sei o que lá. Aí ele fala, né? Beleza, vou deixar você tirar, né? Mas só o motorista. Aí até encosta, né? Acaba encostando uma carreta, né? Uma plataforma, né? Ao lado do ônibus, né? E o Jack acaba advertindo, né? Sobre as demandas do terrorista, né? Só vai sair o motorista. O terrorista falou que vai ser o motorista, vai ser mais ninguém do ônibus, né? O terrorista permite apenas que oficiais, né? Descarreguem o motorista Senna, que está ferido, né? Enfim, nessa um policial, né, tinha a personagem da Beth, né, ela tá uma senhora muito nervosa, muito assustada, né, o oficial fala pra ela, segura minha mão, vem comigo, tal. E nessa que ele segura a mão, a Annie tá falando, não, Beth, não. Ela, não, eu tenho que ir. Nessa ela sai, tinha uma bomba extra ali nos degraus do ônibus, né, precisa subir no ônibus. Nessa que ela pisa ali, né, o terrorista, ele acaba explodindo a bomba, né, ela cai para debaixo do ônibus e ela é atropelada, né. Aí o Jack fica louco da vida, xinga pra caramba e tal, né? A Annie, né, fica com aquele silêncio no ônibus, a Annie começa a chorar, ele vai lá, começa a consolar ela tal, né? Pra ela ficar tranquila, que ela não tem culpa, o culpado é o terrorista tal. É nessa que ele começa a desconfiar como que o cara tá na minha frente, né? Ele tá sempre um passo na minha frente, né? Aí o Jack descobre, né? Depois que o McMurray liga para ele, né, ele descobre que está faltando uma parte da estrada, né? Aí eles pensam fazer o quê, né? Ele dá a ideia da Annie acelerar o ônibus, né, até a velocidade máxima, né, que é a 112 km por hora mais ou menos, 120, né? Com isso ele consegue fazer saltar o ônibus, né, numa estrada que tem uma interseção, né? Consegue pular de uma estrada para outra, né? E com isso o Jack acaba dirigindo Annie para a pista do aeroporto internacional, né, de Los Angeles. Só que enquanto isso, né, o Harry consegue identificar que o terrorista é o Harry Payne, né? Ele é um oficial aposentado, né, do esquadrão de Atlanta de antibombas, né, de um endereço local, né. Ele consegue levar a equipe, né, da SWAT até lá, né. Acaba sendo tarde, porém, porque a casa do Howard Payne já armou com várias armadilhas, né. A partir do momento que a polícia invade a casa, é ativado um sensor de presença que dá um comando pro gatilho da bomba. Com isso explode toda a casa e o Harry acaba morrendo nessa, né? Aí o Howard Payne acaba ligando pro Jack, né? E contando da novidade. Nossa, cara, uma cena... Caramba, assim, que os dois eram brother pra caramba, que o Jack ele sente uma ira muito grande, né? Aí ele tem a ideia de entrar debaixo do ônibus para tentar desarmar a bomba, né? Aí ele pega um carrinho da polícia, né? Ele tipo um trenozinho, ele entra um trenozinho e tal. Só que quando o ônibus entrou no aeroporto, né? Tinha aquela faixa, né? Com pregos, né? Acabou estourando os pneus do ônibus. Aí com isso, quando ele entrou embaixo, né? Que ele começa a analisar a bomba, tá? Que não tem como desarmar. Esse carrinho que ele tá andando, tipo um trenozinho, ele bate, né? Umas borrachas do pneu realmente, ele começa a desequilibrar, né? E nessa que o carrinho estoura até o cabo de aço, né? Do carrinho, do trenozinho tá ligado a um carro da polícia, estoura esse cabo de aço. E com isso, cara, ele vai cair. Aí ele tá com uma chave de fenda na mão, ele consegue segurar no tanque, né? No tanque de gasolina, acaba furando com o tanque de combustível do ônibus e com isso começa a vazar, enfim, ele começa a se lutar ali embaixo ali, o pessoal acha que a Annie fala, pessoal, vai ver onde ele tá, atropelando ele, estão arrastando ele. Aí o Ortiz consegue resgatá-lo, ele abre ali o tampão do ônibus ali e consegue puxar o Jack de volta para dentro do ônibus, né? E nessa, né, depois que ele fica quieto, né, ele começa a perceber, né, ele vê a Annie dirigindo, né, e começa a pedir um caminhão-tanque também pro McMurray, né? Porque a gasolina tá vazando, mas um novo desafio aí no trajeto deles aí. E ele olha a blusa dela, tá dirigindo e olha a blusa dela. Você estudou na faculdade do Arizona? Ela, sim. Belo time de futebol americano, os Gatos Selvagens. Ela fala, deve ser, não era muito ligado. Eu não me liguei. Ele já me falou da Gata Selvagem várias vezes pra mim e eu não me liguei. Ele vê a gente, eu só não sei como.
Como assim? Calma, fica quieto, olha pra frente. E nessa ele consegue, aí que vem a sacada do filme. Tinha uma câmera instalada, né, atrás do para-brisa do ônibus ali, né? Aí ele consegue ver o ônibus inteiro, porém ele não tem áudio. Aí com isso, né, ele acaba falando com o McMurray, né, eles estão dentro do aeroporto, um lugar, né, que o espaço aéreo ele é limitado. Ele pega o sinal, o McMurray conversa com as equipes de TV que estão no local, né, para o cara poder roubar esse sinal, gravar uma fita, invadir a frequência que o Howard Penny tem e ficar repetindo várias vezes, né, essa fita para ele tentar como se fosse imagem real. Aí nessa ele conseguiria resgatar as pessoas do ônibus, beleza. Nessa fita aí ele consegue realmente fazer isso, ele grava, invade o sinal e consegue transmitir. E nessa, realmente eles conseguem resgatar todos os passageiros do ônibus, beleza. E por último, né, ficou o Jack com a Sandra Bullock, né, o papel que é a Rennie, né, ele pega um pedaço de cano, trava o acelerador junto ao banco, uma corda para guiar o volante ali, amarrar bem. Eles acabam caindo pelo alçapão do ônibus, né, escorregando, cai lá na terra, aquela cena, os dois abraçados e tal, e o ônibus realmente, quando ele abaixa a velocidade de 80, ele explode, né? Ele explode no aeroporto. Beleza. Aí nessa, né, depois sai a notícia que os passageiros estão bem, aí que o Howard descobre, né, que é falcatrua. Ele vê que tem uma pequena mancha numa mulher sentada na bolsa dela e vê que ali é o corte da fita, né? Ele descobre que foi enganado. Aí fica louco da vida. Aí ele começa a acelerar o Jack, né? Quando que vai ter o dinheiro dele e tal. Aí eles falam assim, dentro de 1 hora. Eles marcam um lugar estratégico num centro da cidade e tal, embaixo nos esgotos e tal, que vai dar pro metrô. Beleza. Aí a Anne e o Jack estão sendo lá, né, junto aos cuidados médicos, enfim. Só que o Howard, né, ele tem como a Anne não conhece ele, a figura dele, né, fisicamente, ele se veste com o uniforme da polícia e fala pra Anne, por favor, vem aqui, senhorita, a senhorita tem que vir pra cá. Não, eu tô junto com o Jack Traven, tal. Não, exatamente, Jack Traven pediu pra eu cuidar de você, tal. Ela vai. Beleza. Aí daqui a pouco, né, o Jack pede para o McMurray e o Alderwood, né, eles ligaram o rastreador e viu que o dinheiro começou a se movimentar. Aí o Jack sai correndo igual um louco e pula, né, cara? Ele pula dentro do metrô, né, do buraco que tem lá, tipo, né, que vai pro metrô. Aí ele fala, teste surpresa, o que você faz com uma arma apontada para a sua cabeça? Vai parando aí, não sei o que lá. Quando vira, cara, é a Anne, cara, que tá toda com um colete cheio de explosivos, com a mala de dinheiro na mão. Aí surge o Howard Penny, sempre alerta com gatilho de bomba, né? Aí tem aquela cena, ele bravo lá com o Howard, você já tem tudo, você venceu, pega o dinheiro, vai embora. Pega o dinheiro e vai embora. Não, e leva ela como refém. Aí ele até dá uma no Jack, né? E fala assim, nossa, você não vai atirar nela, né? Eu acho que o Harry ficaria muito chateado de saber que a gente voltou nesse ponto novamente. Aí ele acaba levando ela junto com ele para um refém do metrô, tal. Ele expulsa as pessoas, né? Ele acaba matando o maquinista lá, né, do metrô, enfim. E o metrô começa, né, velocidade máxima também, começa aí na rota dele. Aí nessa, o Jack ele consegue entrar do metrô junto e começa a brigar junto com o Howard Penny, só que o Jack tá na parte de cima do metrô, né, no teto, pro lado de fora. Aí o Howard fala pra ele, né, Howard Penny fala pra ele, né, eu tenho muito dinheiro, não sei o que lá. Quando ele abre a bolsa de dinheiro, aí sai, né, tá com uma bomba de tinta, né, explode, suja todo o dinheiro, suja o rosto dele, fica louco da vida. Aí ele sobe até lá em cima, né, lá de fora, pelo teto do metrô, na cobertura, né, eles começam a brigar, tal, e nessa o Howard Penny, o Jack vê que tem um semáforo, assim, um negocinho, né, ele levanta a cabeça dele e bate, assim, meio estranho até essa morte, meio estranha, mas tá bom. O Howard ele perde a cabeça, né, morre, enfim. Aí o Jack desce, né? Entra no metrô pra salvar a Anne, desarma a bomba, tal, beleza. Aí ela fala, né? Nossa, ele vai tentar parar o metrô, porém não consegue, né? O freio não funciona, a pista lá, a estrada de ferro tá em obra, não tem fim, também não terminaram. Enfim, eles vão ter que saltar. Só que ele chega pra ela e fala, o freio não funciona, vamos ter que pular. E ela fala, não tem outro jeito, tudo bem, eu vou adorar ir com você. Você catar algemada, né? Aqueles
canos, né, do metrô para segurar as pessoas, seguram, né? Aí, cara, ele fala, eu não tenho a chave. Putz, de novo, cara, só bucha. Aí ele tenta tirar a mão dela, tenta derrubar e não consegue. Aí o que ele faz? Ele vai lá, né? Ele tem uma curva também, né? Os trilhos não estão terminados, tem uma curva. Aí ele acelera mais ainda, né? O metrô e fica abraçado com ela, né? O metrô descarrilha, né? E estoura no meio da cidade, lá do centro, né? Ele até tomba e vai arrastando, né? E nisso vem vindo uma van. O cara, meu, para acho que um metro da van, meio metro da van, assim. O cara olha assim, ai meu Deus do céu, arranhou a minha van. Aí o cara, nossa, que milagre, não arranhou. Aí estão os dois conversando lá dentro, né? Nossa, você não me abandonou, tal, tal, tal. Ele, não, eu não tinha lugar melhor para ir também. Aí ela fala assim, você não vai bancar o romântico comigo? Ele, pode ser, quem sabe, né? Que ela usava uma frase para ele, né? Que relacionamentos não duravam relacionamentos não duram que quando começa com circunstâncias muito com ação. Eu não lembro exatamente a frase que ela falava, mas é mais ou menos assim, né? Se alguém lembrar da frase, fale aí, por favor, que eu não lembro. Aí elas ficam juntos, né? Se beijam, as pessoas chegam pra ver, tiram fotos, tal, tal, tal. Cara, é muito bom, cara. Esse filme é muito, muito, muito bom. Velocidade Máxima, eu gosto muito dele. Bom, pessoal, essa foi a resenha. Espero que vocês tenham gostado, né? É isso aí. Muito obrigado, né? Por vir até aqui comigo na resenha. Até a próxima.